Para a hipertrofia muscular, é necessário fazer treinamento com altas cargas ou as cargas podem ser menores? Eu sou o professor Daniel Garlip, sou doutor em Ciências do Movimento Humano e vou lhe responder essa grande pergunta nessa aula de hoje. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender, gente, é de que muitas vezes a gente pensa em hipertrofia e imagina uma pessoa lá levantando cargas muito grandes. Vamos entender o que é hipertrofia, afinal de contas. A hipertrofia, ela passa a ser o ajuste de volume do músculo esquelético em resposta ao aumento da demanda funcional. O que isso quer dizer? Quando nós fazemos uma demanda na musculatura, ou seja, quando nós exigimos dessa musculatura, ela vai responder àquilo que nós estamos fazendo. Então, toda vez que nós gerarmos carga sobre ela, ela vai se adaptar para aquilo que nós estamos fazendo. Isto vai gerar, então, um aumento dessa massa muscular. Quais são os fatores que interferem nesse processo? São vários. Primeiro, predisposição genética. As pessoas têm mais ou menos facilidades para ganhar massa muscular. Uma segunda questão é o sexo. O que a gente sabe? Que existem diferenças hormonais importantes entre homens e mulheres. Essa questão da testosterona, ela muda muito o processo hipertrófico quando a gente fala entre os sexos. Outra coisa importante é a relação intensidade e volume. Se eu vou gerar mais carga com menos volume ou menos repetições, ou se eu vou gerar menos carga e mais repetições. Essa relação também precisa ser levada em consideração. A condição da fadiga específica. Será que esse treino que eu estou fazendo, eu estou indo perto da minha fadiga? Ou eu termino o meu treinamento e eu poderia ter mais estímulo sobre essa musculatura? Outra coisa fundamental é a tríade: treino, alimentação, repouso. É fundamental que a alimentação, tanto pré como pós-treino, e o quanto a pessoa descansa, precisam ser levados em consideração quando a gente pensa em treinamento. E mais uma questão legal. Qual é ela? Nós, na verdade, não temos só um tipo de hipertrofia, nós temos dois tipos de hipertrofia. Uma hipertrofia que a gente chama de longitudinal e uma hipertrofia que a gente chama de radial. Qual é a grande diferença entre eles? A hipertrofia radial é essa que nós estamos acostumados a conversar, que é quando essa musculatura fica maior, o cara fica mais musculoso, vamos dizer assim. E a hipertrofia longitudinal é aquela quando o músculo ele cresce em extensão. Muitas vezes nós precisamos fazer isso para aumentar a capacidade de alongamento e flexibilidade dos nossos alunos ou dos nossos pacientes, para que ele possa ter uma maior movimentação corporal. E aí eu lhe pergunto, você já sabia que existe esses dois tipos de hipertrofia? Se tu sabe disso, ou se tu nunca ouviu falar sobre isso, escreve aqui embaixo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre essas questões. E aí a gente volta a uma questão fundamental. Qual é ela? Muitas vezes a gente pensa em hipertrofia porque as pessoas querem ficar mais bonitas, maiores, mais fortes, ou até mesmo entrar em competições. Mas nós temos que ver uma outra função. A hipertrofia muscular, ela, quando é gerado nas pessoas, ela melhora as AVDs. O que é uma AVDs? As atividades de vida diárias. Pessoas com mais massa muscular conseguem se movimentar melhor, ter mais capacidade para produção de força e fazer as suas atividades. E não só. Existe uma relação inversa entre aptidão muscular e mortalidade. O que isso quer dizer? Quanto mais um indivíduo tem massa muscular do ponto de vista de poder se movimentar de forma melhor, menor vai ser o risco de mortalidade desse indivíduo. E quando a gente vai para o esporte, é muitas vezes necessário maximizar esta força, porque a força ela é normalmente exigida no esporte. Seja uma força voltada à potência, capacidade, resistência. Então, é fundamental que esta força também esteja presente lá.
Mas aí entra a grande questão, a grande pergunta. Me diz uma coisa, o que você está acostumado a ouvir? Que as pessoas têm que fazer muita carga ou eu posso fazer menos carga? Será que hipertrofia ela é gerada de forma igual, tanto de uma forma como de outra forma? Então a gente recorre, claro, à ciência para entender o que está acontecendo. E aí eu trago aqui este estudo, um estudo que tem como título O Contínuo da Força-Resistência Revisitado. Um comentário crítico das recomendações de diferentes faixas de carga para diferentes adaptações musculares. O que esses autores fizeram? Eles foram às duas recomendações principais e fizeram uma reanálise sobre elas. E quais foram, então, as conclusões e os resultados que eles nos trazem? Que, quando a gente está pensando em hipertrofia, do ponto de vista mais radial, ou seja, aumentar o tamanho do músculo, o que nós precisamos pensar? Que para novatos e pessoas intermediárias, a carga que nós precisamos colocar no músculo tem que ficar entre 70 a 85 de uma repetição máxima, daquele movimento que eu faço um movimento só a partir de uma carga que a gente consegue levantar de forma máxima. Porém, para avançado, se sugere de 70% a 100% dessa repetição máxima. Em compensação, se nós quisermos trabalhar uma resistência muscular localizada, as cargas deveriam ser menores ou igual a 67% de um RM. Porém, isto não para aqui. Vamos analisar outras coisas. O grupo do Schoenfeld, que é o pesquisador que mais estuda hipertrofia no mundo, escreveu esse artigo aqui com o seguinte título: Efeitos do treinamento de resistência de carga baixa versus carga alta na força muscular e hipertrofia. Como é que eles desenvolveram isso? E durante 8 semanas, 24 indivíduos saudáveis foram divididos em 2 grupos. Um grupo fez treinamento com carga baixa, ou seja, de 30% a 50% de um RM, realizando de 25 a 35 repetições. Enquanto o outro grupo, ele fez uma carga mais alta, de 70% a 80% do RM, fazendo repetições de 8 a 12. Todos os exercícios eram feitos em 3 séries, com intervalos lá entre séries entre 1 minuto e 30 segundos. O que eles avaliaram? Tanto flexores como extensores do cotovelo, e avaliaram também o quadríceps lá, que são a musculatura da coxa. E qual resultados eles identificaram? De que os ganhos de hipertrofia foram muito similares. Porém, o grupo que fez mais alta carga ganhou mais força. Só tem um detalhe. Este artigo foi desenvolvido em indivíduos treinados. Não contentes com tudo isso, o mesmo grupo escreveu esta revisão sistemática com meta-análise a partir de 21 artigos selecionados. Título: Força e adaptações de hipertrofia entre baixo versus alta carga de treinamento. Uma revisão sistemática com meta-análise. Vejam que quando a gente analisa uma revisão sistemática com meta-análise, o que nós precisamos levar em consideração é aquele diamantezinho que está ali embaixo. Toda vez que ele tocar na linha zero, não existe diferença entre os grupos. Consequentemente, resultado deste maior estudo já publicado até hoje: tanto cargas pesadas quanto leves podem ser igualmente eficazes na produção do crescimento muscular, desde que o treinamento seja realizado com alto nível de esforço. A partir dessa colocação, eu vou trazer uma outra informação, que é o conceito de load. O que é load? É sobrecarga. E como é que a gente calcula isso? Séries vezes o número de repetições vezes a carga. Observem o seguinte, gente. Se nós pegarmos ali o treino A, que foram 3 séries de 10 repetições com 40 quilos. O treino B, 3 séries de 15 repetições com 27 quilos. E o treino C, 3 séries de 20 repetições com 20 quilos. Vejam que o número de séries ela acabou mantendo a mesma, a carga ela acabou sendo diminuída, sendo que as repetições foram aumentando. Quanto que deu de sobrecarga aqui? A mesma. Qual vai ser a resposta muscular? A mesma. Em compensação, se nós fizermos um ajuste nisso e, por exemplo, vejam bem,
3 séries de 10 repetições com 40 quilos, 3 séries de 15 repetições com 35 quilos, ou 3 séries de 20 repetições com 30 quilos, vejam que a carga total, a sobrecarga aumentou, ou seja, o treinamento C, onde nós teríamos menos carga e mais repetições, seria aquele treinamento que exigiria mais da musculatura, consequentemente, haveria uma maior sobrecarga. Ou seja, a hipertrofia seria maior. Nesse sentido, se você está preocupado com isso, você precisa começar a se preocupar com este conceito, com o load. Desta forma, eu trago aquela famosa dica. O que vale para o músculo esquelético é a sobrecarga que o músculo recebe. Ok? Então, eu fico por aqui com mais esta aula. Clica aqui embaixo para me seguir, porque eu tenho várias aulas aqui que certamente serão do teu interesse. Aproveita e curte também, porque daí você me ajuda. Um grande abraço e até breve.